Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé para mais um culto ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador Supremo de todas as coisas. E nós estaremos louvando ao Senhor a partir de agora com Hora Bendita 148 do Cantor Cristão. 148 do Cantor Cristão. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor em doce cheiro a meu Senhor. E veio da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Oh, glória a Deus. Pai, em cuja presença estamos, a quem amamos, servimos, adoramos e confessamos como nosso Deus único, santo e verdadeiro, a quem prestamos obediência com temor, com sinceridade e verdade, e também de quem testemunhamos. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui mais um dia em a tua presença, em a tua casa. Quero louvar o teu nome pelo Deus tremendo e maravilhoso que és. E pedir do Senhor as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que elas sejam derramadas conforme o teu querer e segundo a tua santa e eterna vontade. Louvado seja o Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Na oração, eu encontro calma. Vamos louvar ao Senhor com este louvor nesta hora. É a oportunidade que Ele nos dá de falar com Ele em o seu amor infinito e a sua graça. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio.
ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. 32ª mensagem da série Perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Amados de Jesus Cristo, não pode haver perseverança e nem haver firmeza com Jesus se não olharmos para a grandeza da bondade de Deus. Os servos do Senhor, quando nós falamos na grandeza da bondade de Deus, vem à nossa mente muitas coisas. E aí lá nos Salmos, nos Salmos 66, 20, Salmos 66, 20, cujo o autor é desconhecido, ele está falando de 3 questões aqui. A primeira, a sua condição, o enxergar-se como ele é, na condição em que ele se encontra. A outra coisa é a quem ele está pedindo, a quem ele está invocando e quem é. E aí, amados de Jesus Cristo, ele fala acerca de que ele não desviou dele a sua misericórdia. Somente alguém que tem uma comunhão com Deus, tem uma fé firme e inabalável
em Deus, que conhece a Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor e o seu perdão, é que ele está bendizendo o santo e eterno nome do Senhor. Diz o salmista desconhecido: bendito seja Deus que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Senhor, bendito seja o Senhor, o santo, o eterno, o glorioso, o majestoso nome do Senhor. E é bendito de eternidade em eternidade, que é misericordioso de eternidade em eternidade, que é um Deus vivo, presente, que se importa com a humanidade e que nutre amor pela humanidade e quer que a humanidade viva abundantemente para o seu louvor e para a sua glória. Tem misericórdia de nós, Deus. Derrama sobre nós a tua misericórdia, não afasta de nós a tua misericórdia em momento nenhum, bendito e glorioso, santo e eterno Deus Todo-Poderoso. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, a grandeza de Deus não pode ser medida. Há em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Amados do Senhor Jesus Cristo, quando falamos acerca destas questões, nós falamos acerca dos atributos invisíveis de Deus, dos quais são relacionados vários atributos. E aí a gente vai estar vendo em vários conceitos, e vamos começar pelo seu poder. E no seu poder nós vemos na pessoa de Deus uma onipotência, tem todo o poder. Nós vemos em Deus onisciência, que é o conhecimento antecipado de todas as coisas que acontecem ou que acontecerão daqui a 1 minuto e daqui a 1 bilhão, 1 trilhão de anos. Ele conhece todas as coisas. E a sua onipresença, ele está presente aqui. Ele está aqui em nosso meio. E ele está em todos os lugares. Quando nós bendizemos o nome do Senhor e lhe exaltamos por causa da sua misericórdia para conosco em alcançar a nossa humilde oração, nós vemos o amor de Deus manifesto, sendo ele majestoso, santo, que é de eternidade em eternidade, que é perfeitamente bom, que é santo, justo, misericordioso. E nós podemos ver que ele nos perdoa e nos honra. A grandeza de Deus, amados de Jesus Cristo, é um conceito que transcende
a compreensão humana, refletindo a magnitude, a majestade e a soberania do Supremo Criador sobre todas as coisas. Como dito aqui, Deus é onipotente, é capaz de realizar coisas além da compreensão humana, muito além do que a humanidade pode ou poderá imaginar. Amados de Jesus Cristo, quando nós tratamos de grandeza e usamos a física para isso, nós podemos ver grandezas por escalas, por medidas, por meio de números, por meio de grandezas físicas e também por meio de grandezas vetoriais, como a escrita, por meio de uma direção, por meio de um sentido, de um número, de uma unidade de medida física. Então, amados de Jesus Cristo, dentro desta unidade de medida, nós podemos ver deslocamento, velocidade, aceleração, força, massa, quantidade, substância, temperatura e tempo. Daquilo que é real, daquilo que é visível, nós podemos até escalonar estas questões. Mas, amados de Jesus Cristo, o que nós estamos falando aqui é da pessoa de Deus. E aí, nós vemos em Efésios, capítulo 3, de 14 a 21, que eu quero ler para os irmãos, a oração do apóstolo Paulo em favor dos efésios, que tinha como objetivo coletivo alcançar o povo éfeso e trazer para eles sabedoria, trazer para eles discernimento, trazer para eles esperança e pudesse estar habitando em os seus corações, através da fé, da dependência, da submissão e da esperança. Então está aqui o apóstolo Paulo falando com Deus em sua oração intercessória, com conhecimento da grandeza, com conhecimento da bondade de Deus. Ele ora assim: por este motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Submissão, reconhecimento. Reconhecimento da grandeza, do poder, da santidade, da majestade deste onipotente, onisciente, onipresente, santo, 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 do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra, consciência de que é o supremo criador de todas as coisas. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça, não no âmago do vosso ser com todo poder, por meio do Espírito Santo, no âmago do vosso ser, em que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que age
em nós. Ó, amados de Jesus Cristo, olha para a oração que o apóstolo Paulo fala e pede. Olha com qual intenção ele se prostra diante de Deus. Você viu aqui, em algum momento, ele pedindo para si mesmo? Você viu aqui, em algum momento, ele reclamando das condições que ele vivia e das situações que ele se encontrava? O que aprendo aqui é de que em um momento tão sublime e solene como esse, é necessário pensar nos outros. É necessário nos colocarmos diante dele, sabedores de que ele sabe de todas as coisas e que em seu rico, eterno e glorioso amor, por certo se compadecerá de nós que nos importamos com os outros, que não murmuramos e nem ficamos diante dele com as mesmices, aquelas ladainhas repetidas, em cima de questões desnecessárias e de um momento rico de estar submisso a ele segundo o poder dele, do amor dele, da misericórdia dele, e pensar nos outros. O que o apóstolo Paulo está pedindo para a novel igreja dos Efésios é de que eles tivessem sabedoria, e a sabedoria que vem do conhecimento de Deus. Porque se o homem comum que vem para o evangelho, que é inato, e passa a ter conhecimento da grandeza do poder dele, e que não tem noção da dimensão desse poder, da sua grandeza, mas que apenas tem uma vaga noção de quem ele é de estar diante dele com temor e tremor, e com propósito. Aqui na nova linguagem de hoje, esse texto está escrito assim: por isso, por esse motivo, eu me glorio, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que envolva da sua glória, ele por seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, possa fazer em vocês muito mais do que pedimos ou até do que pensamos. Por meio da igreja e por meio de Cristo, por todos os tempos e para sempre. Amém. Uma oração
intercessória, produtiva, propositada naquela consciência de que o crente tem, de que importa que ele cresça e que eu diminua. Porque nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Deus nos abençoou grandemente. Ele tem nos enriquecido dele. Então, amados de Jesus Cristo, Deus se mostra grande, mas no conceito que nós temos de grandeza, dentro do campo físico, nós não temos nem consciência, porque a glória dele é manifesta pelos céus e a terra. Lá nos Salmos 19 diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, Deus se manifesta através da sua criação. E a grandeza que a gente vê é os céus e a terra se manifestando. Mas o salmista, no 66, 20, ele glorifica a Deus por ele ser tão pequeno, tão injusto e tão imerecedor, que ele se alegra, que ele se regozija, porque Deus não rejeitou a oração dele. Amados, Deus não rejeita a oração, mas a gente tem que saber quem ele é e saber o que pedir. Então, amados do Senhor, nós não podemos pecar, nem reduzi-lo a algo menor, e não termos a devida percepção do que ele é e do que ele pode fazer em nossas vidas. Isaías, capítulo 40, versículos de 12 a 18. Isaías 40, de 12 a 18. Ora, diz ele: quem pôde medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com o alqueire? Ou calcular o peso da terra? Ou ainda pesar as montanhas na balança e nas colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos. Até o 18. Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece. Nem mesmo árvores suficientes para queimar esse holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? O que ele se parece? O amados de Jesus Cristo
Quando nós olhamos para João 4:24, e Deus é Espírito, e aí a gente vê esse texto, ele é o Senhor de todo conhecimento, de toda sabedoria, e ninguém o ensinou. Nós somos inatos. Nós somos seres que se despertarem para aprender e buscar, vai conhecer muitas coisas e até graduar-se em profissões dentro das humanas e das exatas, e termos até uma forma de postura, de vivência, de autoridade por causa do conhecimento adquirido e desfrutar dessas questões. E alguns se declaram doutores em excelência, honoris causa. Mas, diante de Deus, o que somos? Nada. E quando nós nos comportamos como se nós fôssemos alguma coisa. Há pessoas que, na sua estultícia e na sua tolice, colocam Deus na parede dizendo: eu te ordeno. Quando que, na realidade, deveria dobrar os seus joelhos, prostrar-se com o rosto em terra e clamar por sua misericórdia. E clamar pelo seu perdão. Quem somos nós? Nós somos seres egoístas, preocupados somente com a nossa vida. O outro que procure, ele que saiba que existe Deus, ele que se vire. Eu vou pedir para mim. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar pelos outros. Gastar mais tempo da nossa vida querendo que mais pessoas cheguem ao conhecimento da graça de Deus. Desfrute dos mesmos benefícios que nós desfrutamos. E de todos eles o maior, que é a graça, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a comunhão com Deus, que é estar sujeito ao seu querer, à sua vontade, que é viver para o seu louvor, que é viver para a sua glória. O salmista fala, o salmista diz, embora seja anônimo, tenha consciência. Nós vemos aí o profeta Isaías falando acerca da grandeza de Deus e da pequenez do homem e da terra e de todas as coisas que há. Então, amados de Jesus Cristo, se nós formos lá para Romanos capítulo 1, versículo 20, nós vamos ver quais são os atributos invisíveis de Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indisculpáveis. Seu poder eterno, sua natureza divina, pode ser percebidos através das suas obras. Nós vimos que Deus não depende de nós. Deus não depende de ninguém. Nós dependemos dele. Deus não depende da criação. Deus sem a criação é Deus. A criação sem Deus
Não é nada. Amados de Jesus Cristo, a nossa suficiência não está ligada à nossa pessoa pura e simplesmente. Muitas vezes, para a nossa suficiência, tem que ter alguém para que sejamos suficientes. Mas Deus é autossuficiente. Deus é imutável. É o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus eternamente. Então, amados de Jesus Cristo, essa onipotência, essa onisciência, essa onipresença, essa eternidade, essa bondade, essa santidade, essa justiça, esse amor, esse poder, essa majestade e essa glória pertence a Deus. Os Salmos 102, 27. Salmos 102, 27. Tu, porém, és o que és. E teus anos não têm fim. Amados de Jesus Cristo, e nós somos o quê? Quando nós assistimos aquele filme O Gladiador, tinha o que treinavam os escravos à luta, e era um gladiador antigo, aposentado, e andava nas arenas de Roma. Ele, quando se expressou com toda a glória que ele havia tido como gladiador e permanecido vivo, ele tinha uma consciência que dizia: pó e cinza. O que você acha que você é? O que você acha que você tem? Qual é o seu conhecimento? Qual é o poder que você tem? Qual é a glória que você tem? Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos nos comportar com humildade, com temor, com tremor, e sabermos que a grandeza da bondade de Deus nos alcançou. E por isso nós estamos aqui. Chegamos até aqui. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, amados de Jesus Cristo, a perseverança do crente deve ser em buscar a Ele enquanto se pode achar. A perseverança do crente deve ser invocai-o enquanto está perto. A perseverança do crente deve ser em deixar o caminho mau e andar pelo caminho eterno, com temor, dependente, humilde, santificando-se a cada dia, dependendo de Deus a cada dia, sem arrogância, sem ira e nem contenda, com paz no coração e agradecendo a Deus e reconhecendo que até aqui nos ajudou o Senhor. E se não fosse Deus, a gente não existiria. Só Deus na nossa vida. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, exalto e glorifico o teu nome. Te agradeço. Porque nós não sabemos o tamanho desta grandeza, mas nós sabemos que o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. E existe por si só. E tem o domínio e o poder sobre tudo e sobre todos. Ele, ou o Filho do Homem, para que visites. Nos dê humildade. Nos dê sinceridade, verdade, temor e tremor. E mais amor. E a se preocupar mais com o próximo do que com a gente mesmo. Porque afinal de contas, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos protege.
O Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece, o Senhor cuida de nós. E há muitas vidas precisando do amor do Senhor e aguardam com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus que somos nós, para mostrarmos o seu amor e o seu poder, para que essas pessoas também possam ter sabedoria e esperança e vida eterna no Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite, que o Espírito de Deus os abençoe no nome de Jesus.